Queridos amigos, TV A Caminho da Luz. O programa é Estudando as Obras de André Luiz. Hoje estaremos estudando no quarto programa do capítulo 16º, que nos fala sobre incorporação. Os 3 primeiros programas que nós fizemos fala das dificuldades do mundo espiritual, da preparação do médium, fala de tudo aquilo que nós sabemos em que há uma organização. Agora nós vamos entrar no quarto programa sobre será que a mensagem de Dionísio surtiu um impacto positivo ou negativo? E aqui nós vamos ver como uma casa espírita realmente funciona e a grande maioria das casas espíritas ainda funciona dessa maneira. Mas é importante, você assistindo esse programa, se você gostou, é importante você acompanhar todos os capítulos, todos os programas. Por exemplo, esse programa que você está assistindo hoje, ele é um programa que faz parte de 4 programas ligados a um capítulo. Cada programa é 35 minutos. Então você veja bem, são 2 horas e 20 minutos, na qual nós estudamos esse capítulo de ponta a ponta. Então é muito importante nós entrarmos agora nesse campo. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que Jesus possa nos abençoar em mais este programa, que Jesus possa nos estimular a termos a força necessária para seguirmos sempre adiante. Saudamos a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo neste momento. Como nosso querido Sérgio disse, é muito importante que você deixe o seu like, o seu comentário, que você compartilhe. Tá gostando? Divulgue. Tá gostando? Assista aos outros. E eu gostaria também de te convidar a interagir conosco. Você pode interagir pelo WhatsApp 19 997 782794. Você pode entrar em contato conosco também pelo e-mail. O e-mail do Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu e-mail é vilardandré2@yahoo.com.br. Vamos então para o último programa, vamos entender um pouquinho. Nós já estamos vendo que houve a prece inicial, já estão naquela sessão mediúnica, vamos ver a comunicação então através da nossa irmã Otávia. A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Entre nós prevalecia o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles, soprava o desequilíbrio e a inquietação. Exigiam Dionísio homem pela boca de Otávia, mas nosso plano lhes impunha um Dionísio espírito pelas expressões da médium. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido a paixões menos construtivas. Mas auxiliávamos o irmão para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida, em benefício dos próprios familiares terrestres. Aqui, André, antes de dar continuidade, 2 pontos eu acho importante nós fazermos nesse momento. O primeiro é que havia um trabalho todo organizado, disciplinado do lado espiritual. Alexandre chamava a atenção para André Luiz da preocupação que ele tinha, porque a expectativa dos encarnados era tão grande que criava o quê? Exatamente aquela ideia de muitas casas espíritas, desconfiança. Nós precisamos aprender a respeitar um pouco mais os companheiros de ideal. Então isso me chamou muito a atenção. E a família também estava esperando informações de orientação do pai, principalmente os filhos. E a esposa estava esperando orientação dos problemas que eles estavam enfrentando exatamente devido à partida do pai. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Vamos dar continuidade para a gente ver como tudo ocorreu. Falava o comunicante sobre forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da intermediária,
fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras, para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Em vista disso, o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem falada com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior, para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. Depois de falar quase 40 minutos, dirigindo-se à família e aos colegas de luta humana, Dionísio despediu-se, repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou comovido. André, aqui é importante também, para nós falarmos um pouquinho, é que as pessoas estavam esperando um Dionísio, vamos dizer assim, homem, que pudesse falar as coisas do cotidiano, das dificuldades. E os espíritos fizeram com que Dionísio falasse sobre as questões espirituais, que é o que ele conhecia, porque participava de uma casa espírita, e mesmo porque, vamos lembrar que ele está num lugar onde ele não tem contato com as dificuldades, seja da família ou com o grupo. Isso é muito importante nós citarmos. Aqui é um problema muito comum que nós vemos, que as famílias não se preparam para assuntos que não sejam de ordem material. Se nós chegarmos na hora de uma refeição em que a família está junta, se nós juntarmos toda a conversa que tem num dia, numa semana, num mês, pouco se sobra. Eles esperavam um Dionísio pai, mas não com aquela paternidade espiritual, com aquela paternidade material, dando orientação do que deve fazer materialmente falando, no quesito sentimental. E isso é um problema, porque o pai e a mãe, acima de tudo, são um amigo, não são um guia que vai ditar o que o filho pode fazer ou não. E às vezes, por irresponsabilidade do pai e da mãe, quando eles desencarnam, os filhos estão tão habituados aos pais interferirem em suas decisões, que quando o pai ou a mãe desencarna, o filho ou a filha ficam perdidos. E agora? O que eu faço? Nunca caminhou pelas pernas próprias. Nunca tomou uma decisão sozinho. Dependiam muitas vezes financeiramente do pai e da mãe. O pai e a mãe morreu, e agora? Quem que vai fazer o papel do que o meu pai e minha mãe faziam? Então eles estavam esperando um Dionísio que iriam chegar e falar: olha, a luta está difícil, mas o caminho é este, o caminho é aquele outro. E nós vamos ver daqui a pouco na leitura que só a esposa e alguns poucos amigos que sentiram ele tocar no coração. Nem os filhos acreditaram no seu pai, porque estavam esperando um pai humano. Esse é o problema de quando nós não espiritualizamos as nossas relações. E depois que vem um espírito em forma espiritualizada, a gente acredita não ser aquele que foi um pai, uma mãe, um parente. É verdade, André. Para nós darmos continuidade, nós vamos nos lembrar também que Dionísio não falava aquilo que ele queria falar. Ele falava aquilo sobre a inspiração de Euclides, mas principalmente de Alexandre, que era o que o grupo precisava ouvir. Nós, no Centro Espírita, muitas vezes não entendemos a mensagem, que é o que o André acabou de dizer. André Luiz continua. Nosso concurso decorrera com absoluta harmonia. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal, mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Interrompida a concentração mental com o encerramento, iniciaram-se as apreciações, verificando-se que 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe, efetivamente, a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região
da dúvida e da negativa. Interpelado por um dos companheiros, expressou-se o mais velho: impossível. Não pode ser meu pai. Se fosse ele, o comunicante teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. Isso é uma coisa que acontece muito num grupo mediúnico que não é homogêneo. Isso é muito comum quando um benfeitor dá uma orientação e às vezes a gente fala assim, tá vendo? É implicância do médium, é animismo, o médium está falando o que quer falar e está usando o nome do benfeitor da casa. Hoje uma casa espírita, poucas casas espíritas efetivamente são dirigidas pelo plano espiritual, porque é tanta briga interna, é tanta disputa pessoal, é tantas pessoas envaidecidas que a casa espírita não tem espíritos, porque os espíritas brigam entre si. E quando tem espíritos, a maioria dos espíritos são opositores ao bem. Então aquela casa espírita não gera fruto nenhum, não gera o bem, tem o evangelho, tem o passe, tem a desobsessão, mas estão muito aquém do que poderia produzir. Por quê? Porque não tem aquela força moral, aquela homogeneidade que a gente trabalha para o Cristo. Cargo não importa de nada, se eu sou dirigente, se eu sou da diretoria, se eu sou do conselho, ou se eu não sou nada, a gente está trabalhando para Jesus. A própria questão do filho, que era um frequentador da casa espírita, mostra a grande ignorância da falta de estudo no movimento espírita. Porque a questão que ele levanta é muito séria. Ora, mas se fosse meu pai, ele teria falado das dificuldades que nós estamos enfrentando dentro da nossa casa. Primeiro, ele não ia falar, porque quando ele passou pela Terra, ele foi um espírito que contribuiu muito para uma casa espírita. Assim que ele desencarnou, ele foi socorrido pelos espíritos da casa e foi levado para uma casa-abrigo. Ou seja, ele estava alheio aos problemas familiares e aos problemas do centro espírita. Muitas pessoas acham que os familiares vão ficar ao nosso lado acompanhando os nossos problemas para tentar nos ajudar. O mal do movimento espírita é que basta que eu seja um trabalhador de uma casa espírita que muitos dos meus familiares imaginam que quando eu desencarnar eu vou virar santo e eu vou resolver problema de toda a família. Não é assim que funciona. O coitado mal consegue resolver os seus problemas. Então aqui a gente vê a ignorância por falta de estudo. Tudo isso é falta de estudo. Vamos continuar para ver o que achava o outro filho e o que achava os outros membros do grupo. Outro dos filhos de Dionísio ajuntou levianamente: não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? No grupo em palestra, formado em um dos recantos da sala, começou a insinuação maledicente. Apenas a viúva e mais 3 irmãos de ideal se mantinham juntos da médium, incentivando-lhe o espírito de serviço por meio de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. No agrupamento, onde os filhos externavam ingratas impressões, um amigo, tocado de cientificismo, afirmava solene: não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávia conhece todos os pormenores de sua vida passada, permanece quase que diariamente em contato com a família, e o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. Otávia apanhou fisicamente naquele dia, teve problemas sérios no casamento, estava aos rastros no centro, se não fosse a espiritualidade, tentou dar o seu melhor e ainda tinha que ouvir de companheiros menos vigilantes que ela estava querendo parecer. Então olha que situação triste que nós nos deparamos na atualidade, porque esse livro é de 1945.
E isso é muito frequente nos dias atuais. Interessante, né? Como isso realmente a gente vê muito em casas desorganizadas. Grupinhos, né? Então é um grupinho aqui, é um grupinho acolá, é o chamado grupos da afinidade. Veja, se o primeiro filho que se manifestou, achando que o pai deveria falar sobre os problemas. Aqui, esse irmão, num outro grupo, já contradiz. Bom, mas ela falou aquilo que ela conhecia porque a amiga da família era amiga de Dionísio. Bom, se ela era amiga da família e sabia dos problemas, era mais fácil ela relatar. Aí sim poderia dizer que ela sabia de tudo. O outro filho, por sua vez, olha, eu fiquei pensando as coisas aqui para o meu pai captar o pensamento para ele falar. Olha a ignorância das pessoas. Isso é falta de conhecimento de Kardec. Aquele espírito que eles achavam que era um espírito superior, porque nós temos um problema. Nós precisamos acabar com essa mania de achar os espíritos mentores. Nós falamos espíritos mentores, é uma maneira de expressar aqueles que sabem um pouco mais do que nós. Eu tenho certeza que se Euclides soubesse que ia dar essa confusão toda, ele não tinha pedido a Alexandre para expor a médium dessa maneira, e nem o espírito de Dionísio. Euclides é o benfeitor da casa, vamos se lembrar disso. Os benfeitores também não sabem tudo. Emmanuel, certa feita, diz a Chico Xavier: Chico, se porventura eu escrever pelas suas mãos alguma coisa que seja contestada da obra básica, retire esse ponto. Os espíritos superiores pensam assim. Então nós achamos que os mentores espirituais de todas as casas espíritas é como Emmanuel, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo. Não é não. São espíritos com muita boa vontade que sabem um pouquinho a mais do que nós. Esse é um ponto importante. Então o outro filho já queria, e o outro cientificista é aqueles intelectuais do movimento espírita. Sai nas palestras, fala de tudo, mas se no final fizer um interrogatório sobre as atividades de caridade, do amor ao próximo e atendimento fraterno, não sabe nada porque nunca fez numa casa espírita. É aqueles que só estudam, sabe a teoria. Diga de passagem, teoria não quer dizer nada. Vamos dar continuidade para a gente ver o que ele diz? E depois de lançar a cinza do cigarro em pequenino vaso próximo, acrescentava mordaz: o problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Um dos rapazes presentes arregalou os olhos e perguntou de súbito: considera, porém, o senhor que Dona Otávia seria capaz de enganar-nos? Não, conscientemente. Tornou o cientificista com um sorriso superior. Entretanto, inconscientemente, sim. A maioria dos médiuns é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes em sentido comum representam criações mentais dos sensitivos. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos. Continuando a sorrir, sarcástico, acentuava triunfante: as imersões do subconsciente nas hipnoses profundas conseguem desnortear os mais valentes indagadores. E, como se as palavras difíceis e as referências preciosas representassem a derradeira solução do assunto, prosseguiu enfático: a fim de corrigir os desbordamentos da imaginação no espiritismo, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais, e não podemos esquecer que o próprio Richer morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência. Portanto, a reduzida assembleia escutava-lhe a palavra importante, como se ouvisse um oráculo infalível. Aqui nós estamos vendo, numa casa espírita, o que ocorre, de modo geral, no espiritismo. Hoje, nós temos muitas pessoas dando opiniões, muitas pessoas levantando bandeiras, o que é
perfeitamente legítimo, já que nós estamos numa doutrina que nos permite criarmos teses, teorias e colocarmos a nossa opinião. Mas o que nós não podemos fazer é o que nós temos visto na atualidade. Nós temos visto muitas brigas no Espiritismo, muitas dissensões, muitos grupos, um grupo contra o outro. Isso que nós estamos vendo pequeno numa casa espírita reflete também no todo. É problemas no Brasil, é problemas fora do Brasil. Queremos trazer revelações, queremos ser os donos da verdade. Falo com toda sinceridade, nós não sabemos nada. O que nós temos de ideia sobre Kardec, sobre Chico Xavier, sobre bons companheiros da época de Kardec, contemporâneos da atualidade, é um ponto num mundo de novidades que nos chega. Temos visto o orgulho falar mais alto dentre os dirigentes, dentre os oradores, dentre os médiuns, dentre os líderes do Espiritismo. E isto vem prejudicando o próprio Espiritismo com os donos da verdade. Então aqui é para nós refletirmos. Será que somos bons instrumentos na mão da espiritualidade amiga? E uma outra pergunta também para darmos continuidade. Se nós descremos dessas atividades, será que nós estamos no lugar certo? O que nós estamos indo fazer numa casa espírita? Duvidar das pessoas? Se eu não acredito nas comunicações e nos médiuns, eu acredito nos espíritos que ali estão colaborando, ou eu acho que eles também estão brincando? Ou eu acho também que eles não existem? Nós precisamos repensar se nós estamos no lugar certo. Mas o culpado de tudo isso é o dirigente espírita, desculpe a minha sinceridade, que vai convidando qualquer um para o trabalho. E às vezes, por não ter conhecimento, não prepara as pessoas adequadamente. É hora da gente ter mais responsabilidade para com o plano espiritual. Vamos continuar a leitura. Em outro recanto do salão, comentava-se o mesmo assunto discretamente. Não acredito na veracidade da manifestação, afirmava em voz baixa uma senhora relativamente moça, dirigindo-se ao marido e às amigas. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Nada de novo para mim. As palavras de Otávia procedem dela mesma. Não senti qualquer sinal concludente com respeito à possível presença do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera dos desencarnados, se apenas proporcionasse aos que nos precedem as frivolidades que o suposto Dionísio nos trouxe. Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores do plano invisível. O grupo abafava o riso franco. Nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer à casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessada em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos. A voltarem do além-túmulo tão somente para atender-lhes ao gosto de novidades. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Em vez de agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Aqui nós vemos o quanto André Luiz ficou triste com toda aquela situação.
o preparo de Euclides, e aqui também foi uma lição para Euclides, para que ele também tenha um pouco de humildade de ouvir quando uma pessoa igual Alexandre disse para ele: a sua interação, a sua opinião é muito válida, Euclides, mas será que o grupo está preparado? Será que a família está preparada? Será que o espírito está preparado? Será que a médium está preparada? Então aqui nós vimos também que Euclides, apesar de todo o esforço, de toda a boa vontade, que aqui não censuramos, faltou um pouquinho também de humildade, porque Alexandre viu tudo isto com antecedência. Alexandre ponderou com amor e com carinho, mas não disse um não. Se Euclides achava que aquilo era importante, Alexandre respeitou a opinião de Euclides, porque também foi uma lição para Euclides. Isso aqui também mostra que o mentor espiritual de uma casa, como assim chamamos, comete os seus equívocos. Vamos deixar isso muito bem claro antes de começarmos aí a achar que todo mentor espiritual são aqueles espíritos de alta envergadura, já do gabinete de Jesus. Não é isso não. Cada um tem um mentor espiritual, cada grupo, de acordo com uma condição um pouco melhor do que os participantes que ali se encontram. Vamos continuar a leitura? Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento, agravado pelas advertências da véspera, mas, praticando seu culto de amor e gentileza, o instrutor recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhe aos cuidados a entidade comunicante, que deveria regressar sem perda de tempo ao lugar de origem. O instrutor acercou-se de mim, compreendeu-me o espanto e falou: não se admire, André, nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. Mostrou a fisionomia confiante e sorridente e acentuou: além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta, comumente, criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia, todavia, raramente se dispõem a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Então aqui nós vemos que a primeira coisa que Alexandre pediu: Euclides, não acompanhe isto não. Pegue Dionísio, leve ele em segurança para onde ele está, porque Alexandre percebeu que aquilo tudo também tem a participação de Euclides. E Euclides ficou abalado. Ele também é dotado de sentimento, ele viu que ele errou, que ele se equivocou. Não é apenas os encarnados que erram, que se equivocam. Então, primeira medida que Alexandre falou: sai daqui um pouco, vai ser para o seu bem. Então olha também o carinho com que Alexandre envolveu. Em momento algum Alexandre jogou na cara: tá vendo? Eu te alertei, eu te falei, você não me ouviu. Não, procurou envolver o companheiro com carinho e com fraternidade. Encerra então, André Luiz, as colocações, não é? Já que Alexandre sabiamente pediu para tirar Dionísio, Euclides, que eles estavam extremamente abalados. E encerra assim: em seguida, fez algumas recomendações a alguns amigos que ficariam na tenda de realização espiritual e falou: vamos-nos. Ao nos afastarmos, rente à porta, um cavalheiro dizia ao diretor dos serviços: todos nós temos o direito de duvidar. Não ouvi a resposta do interlocutor encarnado, mas Alexandre considerou com a expressão fisionômica de um pai otimista e bondoso: quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. André, esse encerramento que o nosso irmão Alexandre faz, em que André Luiz, pela perspicácia do amor, consegue registrar, é de uma profundidade muito grande, não é? Um companheiro que se sinta com o dever de ajudar, não é? Ele diz:
se sentem no direito de duvidar. Então, ele faz essa colocação de uma profundidade muito grande. Todos podem duvidar, mas nós temos o dever de ajudar. Se eu sou capaz de duvidar, que eu prepare os meus canais mediúnicos para ser melhor. Porque criticar quem está trabalhando é fácil. Criticar quem está fazendo é fácil. Por isso que hoje eu só levo em conta as críticas daqueles que fazem igual ou mais do que eu. Hoje eu já não me preocupo no movimento espírita de reparar as críticas daquele que não faz nada. Porque se ele já não faz nada, ele não tem o direito de criticar. Aqui é usada uma palavra, André, maledicência. Essa palavra dentro do movimento espírita é algo de uma profundidade gigantesca. As pessoas são maledicentes, maldosas. As pessoas conseguem criticar aqueles que estão trabalhando. Agora, eu não consigo me ver numa casa como presidente de uma casa espírita com toda essa mediocridade. E eu sei que a maioria das casas é assim. As pessoas saem de casa deixando o seu aposento, os seus familiares, para ir num centro espírita ser maledicente. Fique em casa. Se você não é capaz de sentir o plano espiritual e perceber uma mensagem que foi uma mensagem generalizada de um alerta que serviu para todos, mas é que todos estavam esperando o quê? Coisas diferentes. Os familiares esperavam uma mensagem que pudesse resolver os seus problemas financeiros, os seus problemas. O pai devia dizer assim: olha, meu filho, você joga na loteria que você vai ganhar. É interessante, queridos telespectadores, querido André Luiz, queria que você falasse um pouquinho, ainda temos 2 minutinhos, porque vamos relembrar Dionísio, quando foi convidado para falar. Euclides e principalmente Alexandre diz: olha, não espere que as pessoas vão aceitar com naturalidade, porque você mesmo desconfiou de muitas comunicações mediúnicas da própria médium. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Muitos destes companheiros tinham o pensamento de quando Dionísio estava encarnado. Será que se Dionísio tivesse encarnado e fosse um outro elemento a dar mensagem pela Otávia, não seria ele a desconfiar, a dizer que Otávia estava passando por um processo de animismo ou de perturbação? Então nós, que expomos um assunto, que temos uma voz dentro de uma casa espírita, nós temos que tomar muito cuidado no que falamos. Não é tudo que podemos dizer. Temos que ver se o que falamos é claro e temos que ver se nós não estamos dando uma opinião nossa, porque corre o risco de eu contaminar um grupo pelo que eu acho e nem sempre o meu acho corresponde com a realidade. É interessante, né? Isso que eu disse, você diz, até foi o nosso querido Paulo que trabalha conosco, até que teve uma inspiração para nos chamar a atenção sobre esse ponto que nós falamos de Dionísio. Será que muitos desses companheiros não foi afetado pela própria maledicência de Dionísio, quando estava encarnado, que duvidava de tudo e de todos? É uma questão a ser pensada e que nós, você que está nos assistindo, medite na qualidade do serviço que nós temos na Casa Espírita. Somos humildes? Ouvimos o plano espiritual? Estamos deixando um pouco nosso orgulho e o pensamento de cargo para trás? São questões que vale a pena meditarmos. Encerramos o programa Estudando as Obras de André Luiz pela nossa TV A Caminho da Luz. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Muita paz, muita luz e até o próximo programa.